Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a leitura em Jeremias, no capítulo 7. Diz o texto da palavra do Senhor a partir do verso 1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai o vosso caminho e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. É importante a gente pensar aqui na leitura que o povo de Judá, eles estavam erroneamente acreditando que porque o templo estava de pé, porque eles iam ao templo, porque eles faziam sacrifício no templo, eles estavam protegidos. Eles acreditavam ilusoriamente que eles tinham a proteção de Deus e que não era necessária uma completa transformação moral. Aquele lugar, esse templo, apesar de estar em pé, ele estava totalmente contaminado pela idolatria do povo. E nós vamos ver em todo o capítulo Deus convidando o povo ao arrependimento, Deus trazendo o povo para se quebrantar, Deus falando que a destruição seria iminente, né? Por isso, o povo tinha que se arrepender dos seus pecados e retornar ao Senhor. Mas o povo estava obstinado na rebeldia. A partir do verso 8, eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Se vocês lembrarem no capítulo anterior, os profetas, com exceção de Jeremias, profetizavam que o tempo era tempo de paz e que nada de ruim viria sobre eles. E o povo estava totalmente iludido nessas palavras falsas dos profetas. Verso 9. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Veja bem, o povo, queridos, eles estavam numa falsa segurança, estavam se baseando numa observância, religiosa, porque eles iam ao templo, porque eles sacrificavam no templo, e eles estavam tão iludidos. Mas a vida deles, as ações deles, eles roubavam, verso 9, furtais, matais, roubavam, assassinavam, eles cometiam adultério, eles juravam falsamente, eles queimavam incenso a Baal, violaram, Quantos mandamentos aqui eles estavam violando, Violando o mandamento de não roubar, de não matar, de não cometer adultério,
de não mentir e ainda, né, de trair o Senhor se prostrando diante de Baal, né? Verso 11: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Né? Então Deus comparou o povo aqui como salteadores, né? Como ladrões, né? Como traidores, né? Como adúlteros, idólatras, né? A partir do verso 12: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Né? Siló, queridos, foi o primeiro lugar na terra de Canaã onde o tabernáculo foi fixado. E lá o povo também cometeu toda sorte de pecado, o povo também se corrompeu, se contaminou. E aí o que Deus fez? Deus tirou a arca da aliança, Deus permitiu que a arca da aliança fosse capturada. E aí, então, ele mesmo se afastou de Siló. E ele faz o povo lembrar do que tinha acontecido no passado. A intenção de Deus é que o povo se arrependesse. Verso 13. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos e não me respondeste. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a posteridade de Efraim. Deus aqui novamente faz o povo se lembrar. Efraim era o nome da tribo maior que representava as demais, né? Em 722, o povo de Israel, as 10 tribos, que é denominada Israel, eles foram levadas para o cativeiro da Assíria. E lá eles foram totalmente exterminados. Com o passar do tempo, não se sobrou mais ninguém das 10 tribos do povo de Israel. Né? E aqui no versículo 15, Deus faz menção a isso, para lembrar o povo de Judá, né? Lembrar o povo da disciplina que já tinha sido derramada sobre as 10 tribos de Israel, que o povo tinha sido totalmente extinto. E ele está dizendo que lançar-vos-ei da minha presença, como ele fez com as 10 tribos de Israel, para que o povo se arrependesse, né? A partir do verso 16, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Queridos, Deus proíbe a Jeremias de interceder por Judá. Embora isso fizesse parte do ofício profético, o que Deus está falando é que Deus não ouviria a oração, a intercessão do profeta Jeremias, porque a maldade daquele povo era demasiadamente, não dava para interceder por aquele povo, né? Verso 17, acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha do céu, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para sua própria vergonha,
Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. O povo estava corrompido, o povo estava contaminado, o povo estava traindo o Senhor, se prostrando diante de outros deuses, e a destruição, Deus está falando que a destruição do povo aqui, a disciplina viria sobre o povo. E a intenção de Deus, a misericórdia de Deus, o convite de Deus é para que o povo se arrependesse. Continuando o verso 21, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Nós vimos aqui que os sacrifícios e os holocaustos vieram bem depois, né? Primeiro Deus deu os 10 mandamentos para o povo, quando tirou o povo do Egito, né? A lei foi dada para o povo, a lei da obediência, o decálogo, foi dada para o povo 3 vezes. Primeiro, Deus deu lá no Êxodo 20 oralmente. Depois, Moisés recebeu as pedras da lei quando ele subiu no monte, e por conta da contaminação do povo, por causa da idolatria e do bezerro de ouro, Moisés deixou as tábuas cair, elas quebraram. Na terceira vez, Moisés subiu novamente, Deus escreveu novamente. Então, Deus deu a lei, as tábuas da lei, a lei da obediência, os 10 mandamentos. Como nós estamos vendo aqui, o povo estava violando os 10 mandamentos, né? A observância do sacrifício veio bem depois, tá? A partir do verso 21, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e acerca de sacrifício. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Né? Qual o caminho que ele estava ordenando? O decálogo, a lei da obediência, os 10 mandamentos. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para adiante. Violaram as leis de obediência do Senhor. E quando a gente viola a lei de obediência, a gente anda para trás. Verso 25, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvido, nem me atendeste, endureceste a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Dir-lhes-á, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Versos 28, dir-lhes-á, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, que Deus não atende à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. Já pereceu a verdade, foi eliminada da sua boca. E verdade aqui, a tradução é fidelidade. E fidelidade, como nós já vimos no capítulo anterior, significa constância na fé, integridade e autenticidade. Verso 29, corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudo, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração, o objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome,
para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Além de todas as violações do decálogo dos 10 mandamentos, eles ainda praticavam uma coisa abominável ao Senhor. Eles sacrificavam filhos e filhas, eles derramavam sangue inocente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e de alegria, a voz de noivo e a de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Então, queridos, o 7º capítulo nos ensina que nada que possuímos, nem mesmo o próprio templo, nada do que fazemos, nem mesmo os sacrifícios prescritos, podem nos tornar justos perante o nosso Deus, merecedores do seu favor. Não podemos depender nem sequer das intercessões dos servos de Deus, tá? Queridos, o único caminho é aceitar o perdão e a restauração. É o único caminho, é aceitar o caminho da fidelidade, que é constância na fé, integridade e autenticidade. Primeira coisa que eu aprendo é que os habitantes de Judá, eles estavam confiando no templo mais do que o Senhor do templo. Segunda coisa, eles acreditavam que eles podiam continuar cometendo todo tipo de violação da lei do Senhor, matar, roubar, mentir, idolatrar, e eles continuariam impunes só porque eles frequentavam o templo e porque eles sacrificavam no templo. Eles tinham uma vida dupla, na verdade. Terceiro, uma outra coisa que eu aprendo aqui é que quando nós estamos em pecado, quando a nossa vida viola os mandamentos do Senhor, Deus não vai ouvir as nossas orações. E nem vai ouvir os nossos intercessores. Quarta coisa que eu aprendo aqui é que Deus os alertou, Deus os avisou, Deus, pela sua misericórdia, por meio do profeta Jeremias, avisou tudo o que ia acontecer. E aí está claro no verso 23. Quando Deus os convida, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então, eles não foram pegos de surpresa. Deus os avisou. Deus os convidou a se arrependerem. Mas eles não deram ouvidos ao Senhor. Não aceitaram a disciplina do Senhor. E por conta disso, em 600, eles foram cativos de Babilônia. E esse templo foi destruído. E aí, para fechar, nós não podemos viver na rebeldia, porque nós experimentaremos a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor, ela vai vir quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos andar nesse caminho da verdade, que é de fidelidade ao Senhor. Esse caminho de constância na fé, integridade, sermos íntegros e autênticos, que a nossa fala deve ser sim, sim e não, não. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.